Oi, meu nome é Malu Fioravante, eu sou psicóloga clínica e o assunto que a gente vai abordar hoje é sobre o adolescente, né? E as dicas para os pais de como lidar com o adolescente normal. Não vamos falar de adolescente com transtorno mental. O adolescente, o que é o adolescente? O adolescente é a fase da transição da criança para o adulto. Então, ocorrerá mudanças inevitáveis, mudanças biológicas, ou seja, no corpo, na fisiologia, a puberdade, vai mudar tudo biologicamente nessa criança. Um estouro hormonal, né? Vai começar a testosterona no menino, a progesterona, o estrógeno na menina. Então, isso é muito complicado para o adolescente. A parte psicológica, ele começa a ficar mais... Ele tem algumas alterações de humor, ele começa a ficar mais irritado, ele começa a questionar mais, ele começa a bater de frente, eu sei tudo, você não sabe de nada, né? É onde a gente tem que ter muita paciência, porque eles colocam a gente contra a parede. E tem a fase social, né? Que ele tem uma tendência muito grande a ficar, a viver em grupo. Ele começa, né? É a fase que eles ficam românticos, das paixões. Começa a escrever poesias, contos, sabe? Aquela fase deles, né? E às vezes nessa fase, né, ocorrem juntos a decepção, a frustração, a rejeição. E tem pacientes que lidam muito bem, outros já não lidam. Mas nós vamos falar dos que lidam bem, tá? Então, é normal isso acontecer. Imagina tudo isso, o biológico, psicológico, social, tudo de ponta cabeça. Então, esse adolescente, ele passa a ficar meio que perdido, né? Contando que a adolescência, ela começa, né, dos 10 e vai até os 18. Hoje já estão querendo alterar isso para 25 anos. Acho que 18 anos ainda a criança não desenvolveu toda a adolescência. Mas é um projeto, ainda não sabe, aí, por enquanto é 18 anos, tá bom? A consequência, o adolescente ele tem dificuldade para exprimir em palavras, então ele vai para ação. Quando ele tá com raiva, ele bate a porta, ele chuta, ele xinga, ele não sabe se expressar o que ele está sentindo internamente para os pais. Então, é onde o pai acha que é malcriação, ele não sabe, ele chuta, ele quebra, mas assim, geralmente depois ele acalma, tá? Outra coisa, ele fica muito confuso, ele fica muito perdido, né? Outra coisa que ocorre é o mutismo. Ele pode ficar calado, se conversar com ele, não te dá resposta, te hostilizar, como se não estivesse lá, ele fica meio que, sabe, não tô nem aí. E também passa, são as consequências da adolescência, tá? Que nós temos que ter muita paciência. Ele pode ter comportamentos depressivos, né? Ficar no quarto, chorar, ficar assim, pessimista, né? Outra coisa que acontece muito, ele ficar em isolamento, ele não querer mais contato com ninguém, ninguém presta, só eu presto, fica contra a humanidade, contra o mundo, quer acabar com o mundo. Outra coisa que ele tem, que pode ocorrer, e os pais têm que ficar muito atentos, são os consumos, né? Pode consumir droga para experimentar, para ser aceito pelo grupo, consumir droga, fuma maconha, crack, e aí vai, aquelas drogas ilícitas, né? Também pode dar problema, como pode não dar. Se ele tiver predisposição, ele pode vir a ter um transtorno mental. Do contrário, ele vai vivenciar essa experiência, tudo bem, vai passar, tá bom?
não é nada assim que precise de uma internação. Outra coisa, na menina, né, ela começa a ficar mais vaidosa, ela começa a querer se arrumar mais e fica muito tempo no espelho. E também pode acontecer dela ficar com aquela obsessão, né, da comida, aí pode gerar anorexia, a bulimia, né, a anorexia quando ela já é um transtorno de distúrbio alimentar, mas pode acontecer na fase do adolescente, que é muito comum, né? Ela ter aquela obsessão pela magreza, a bulimia, obsessão pelo peso, né? E essas seriam as consequências dessa mudança, né? Que para vida adulta ele vai ter que se encaixar, e aí é que dá às vezes a confusão, né? Que ele fica muito perdido, porque uma hora ele é criança, ele não é mais criança, e outra hora ele também não é adulto, mas ele se sente adulto. Imagine isso na cabecinha dele, deve ser terrível mesmo, né? E ele pode tender ao vandalismo, né? Brigar, formar gangue, eles poderá, não quer dizer que vai fazer vandalismo. E a ciberdependência, a cyberdependência. A cyberdependência é ficar direto, horas, 12 horas no computador, 12 horas no celular, ali ele se fecha, também é um perigo, a gente tem que ficar atento. Porque a gente sabe que é perigoso, né? Mas a gente nunca sabe quem que tá atrás dessa tela. E os distúrbios mentais mais comuns são esse do distúrbio alimentar, que eu falei na menina. Ele pode desenvolver um toque, e essas doenças assim que eu nem vou falar, né? Isso, se passou dos 20, 22, ele continuar tendo esse comportamento, aí já é hora, epa, vamos pedir ajuda, vamos para o psiquiatra. O psiquiatra é o indicado, ele vai avaliar, ele vai encaminhar. Então, eu acho que é importante. E o psicólogo, né, fazer uma psicoterapia para que ele tenha seu autoconhecimento, explicar sobre a adolescência. E a gente faz geralmente uma psicoeducação com os pais, que isso é uma fase que vai passar. A gente volta com esses pais, às vezes, como foi a sua própria adolescência. Porque, né, hoje, se a gente for comparar, se eu for comparar a minha com a do meu filho, né, nossa senhora, não tem nada a ver. Então, a gente tem que, né, dançar conforme a música. Então, seria esse o vídeo. E se vocês gostaram, por favor, curta, façam comentários. E a próxima seria a atenção, como lidar com o adolescente, tá? Beijo e até a próxima.